invocando a proteção de Deus e, na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Discussão, se algum destaque, aprovado. Julgamentos. Pauta física. Esta pauta anterior é uma ação rescisória da relatoria do desembargador Cornélio, pediu visto do desembargador Cláudio Santos antecipadamente. Autor, Estado do Rio Grande do Norte, réus Ana Maria de Carvalho e outros, e Rita Maria Freitas do Nascimento e outros. Está em mesa, desembargador Cláudio? O voto, vista, está disponível. Eu estou acompanhando o relator por razões diversas e estou julgando improcedendo os pedidos, mas a fundamentação e a razão é diversa do ilustre relator. O voto está disponibilizado. Você acompanha por outros fundamentos? Não, por outros, exatamente. Por outros fundamentos. Algum destaque, alguma divergência, algum esclarecimento? Não está habilitado. Ok, não estava presente. O expedito não se encontra habilitado. Essa daqui, ó. Então está proclamado os termos do voto do relator, dois. Com a ressalva da fundamentação do voto do desembargador Cláudio Santos. Não se encontra habilitado. O desembargador Cláudio também. O 5 é uma revisão criminal da relatoria do juiz João Afonso Moraes por Deus, que não está... A revisora, desembargadora Judite, exato. O 6 é execução de sentença em ação civil, exequente ao município de Caiçara do Rio do Vento, executado do Estado do Rio Grande do Norte. Relatoria do desembargador Cláudio. Está em mesa, excelência? Excelência, está em mesa, disponibilizado. Aqui há uma alegação de inexigibilidade do título. Eu tenho como reconhecido parcialmente pelo executado o valor em controverso. A necessidade de instauração do processo de liquidação por habitamento para apuração do valor controvertidos. Então, eu estou julgando parcialmente procedente a impugnação, determinando o prosseguimento da execução com um precatório para o valor incontroverso e a execução segue para apuração eventual da diferença que hoje é controvertida, conforme inúmeros precedentes do STJ e deste tribunal e da lógica da execução contra a Fazenda Pública. Então, a senhora está dando provimento parcial na impugnação, não é isso? Exatamente, porque é um valor que é Isso, incontroverso, claro. está reconhecido, não há o que discutir. Algo destaque, o voto está disponibilizado. Tem precedente desta Corte e do Superior Tribunal. Então, proclamado nos termos do voto do relator. Esse 8, o desembargador levantar, retirado de pauta, não é isso? Esse agravo interno em reclamação. O 10 é o embargo da declaração de mandado de segurança, embargante José Bilac de Araújo, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, relatoria desembargador Ibanez. Se tiver em mesa, pode relatar e votar, desembargador. Está, senhor presidente. Como também o 11 são embargos de declaração, e sou relator. Isso. Vou julgar os dois. No primeiro, o 10, eu Peço um estou café para mim. acolhendo os embargos para fazer o devido esclarecimento, mas sem atribuição de efeito modificativo ao julgado. E no 11, eu estou rejeitando os embargos porque não há omissão nem contradição. Os votos estão disponibilizados, a matéria conhecida da Corte, se há algum esclarecimento e algum destaque. Está proclamado nos termos do voto do relator, unanimidade. Tem um pedido de preferência do processo judicial eletrônico, é o 39, é uma ação penal, procedimento ordinário, autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, tem sustentação oral do doutor Andreu Zamenhof, de Macedo Alves, e relatoria do desembargador Glauber Rigos. Está em mesa, desembargador. Seguindo do tribunal. a prática nossa aqui, dispensada a leitura do relatório, Isso. devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor Andreu, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, né? Vossa Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra, doutor Andreu. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator. Senhor presidente, só para evitar, geralmente o procurador nessas ações tem feito uso da palavra, não sei, não vai. Desculpe. Com a palavra, Excelência.
Foi não, já. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, douto representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, colega da Corte, bom dia a todos. Trata-se de uma ação penal oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor de detentor de foro por prerrogativa de função, o então prefeito, hoje ainda prefeito do município de Felipe Guerra, o senhor Haroldo Ferreira de Moraes, sob a alegação de que teria este praticado os crimes capitulados no artigo 90 da Lei 8.666 e o artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67. A alegação, excelências, é de que, num processo licitatório para a contratação de empresa responsável pela coleta de lixo, teria supostamente o prefeito do município de Felipe Guerra concorrido para a prática desses ilícitos, ao supostamente, nas alegações do Ministério Público, fraudar ou frustrar caráter competitivo do processo licitatório e apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio, no caso, ele imputa a prática do crime de desvio de recursos em proveito alheio, em proveito da empresa, desviado de recursos públicos. Entretanto, excelências, compulsando os autos, o que se verifica é que a hipótese é de não recebimento da presente denúncia. Com todo respeito ao eminente representante do Ministério Público, na ótica da defesa, não há indícios, elementos mínimos que justifiquem o recebimento da ação penal. Vejam, Vossas Excelências, que quanto ao crime capitulado no artigo 90 da 8.666, os indícios apresentados na denúncia, desembargador de Lermano, refere-se a, primeiro, alguns atos praticados na fase interna do processo licitatório, desembargador Gilson, terem a mesma data. O indício apresentado pelo Ministério Público nesse primeiro momento é de que, como alguns despachos, alguns atos, não são todos, alguns atos, supostamente teriam a mesma data, isso seria indício do ilícito praticado pelo ora acusado. Quando, ao nosso ver, não é razoável assim pensar em tempos de avanço tecnológico, em tempos em que há programas, softwares, inclusive para facilitar que a administração pública ela dê a celeridade necessária nesse tipo de procedimento. O que se tenta aqui é privilegiar a burocracia, com todo respeito ao órgão acusador. O que se tenta aqui é dizer que não devia o gestor público ter o dever de impingir celeridade àquele procedimento, sob pena de ser ele, como ocorre na hipótese dos autos, acusado de prática de crime. Como dito, estamos em tempos de avanço tecnológico, em que é fácil para setores da administração pública praticar atos do desembargador Cláudio Santos em exíguo tempo, com a celeridade, repito, necessária nesse tipo de procedimento. Como eu disse, o objeto da licitação era a coleta de lixo. Imagine, Vossas Excelências, se fosse dada a esse procedimento a burocracia que se pretende, ou que se imagina que seja natural, na ótica da denúncia, né, e não é. Imagine, Vossas Excelências, o prejuízo para a sociedade, para a municipalidade. Um outro indício da prática do crime capitulado no artigo 90, pasmem, Vossas Excelências, da 8666/93, é de que as certidões da empresa adjudicada no processo licitatório, desembargador Cláudio Santos, foram emitidas antes do edital. Ora, o que se sabe é que essas empresas que têm em seu dia a dia a prática de participar de processos licitatórios, ela retira, num dado dia do mês, as suas licitações e fica em seu poder enquanto válidas forem. E isso não é, jamais, indício de prática de ilícito penal. É natural e é óbvio que ela tenha, antes do edital ou antes do processo licitatório, que é o que a lei exige, retirado suas certidões. E se foi antes do edital, foi mera coincidência. Isso não é, por si só, repita-se, qualquer indício de prática
de ilícito de caráter criminal. Num terceiro momento, o Ministério Público alega que a empresa contratada, a HD Construções, foi a única empresa que participou da tomada de preço. E aí, com a devida venha, equivoca-se nesse ponto o Ministério Público, e o erro ele é claro, porque, compulsando os autos, o que se verifica é que pelo menos 2 outras empresas participaram de algumas fases do processo licitatório. A Kairos Empreendimento Limitada e a JMT Serviços e Locações. Elas retiraram o edital. A prova de que isso ocorreu consta do ID 27.15.805, página 22, precisamente. A ata registra a participação dessas empresas. Elas retiraram o edital convocatório, consta no ID 27.15.761, página 3, o comprovante de que a Kairos assim o fez. No ID 27.15.759, página 4, consta comprovante que a JMT assim o fez, desembargador Dilermano. Tendo a Kairos, inclusive, visitado o local de serviço, a prova consta dos autos no ID 27.15.759, página 18, apresentado certidão federal de registro de quitação de pessoa jurídica, ID 27.15.759, página 20 a 22, apresentado certidão federal de registro de quitação de pessoa física, ID 27.15.759, página 24, e são inúmeros outros IDs que demonstram, sim, a participação de outras empresas na fase licitatória. O que não pode é tentar responsabilizar o então gestor, o gestor público, pelo fato dessas empresas terem sido inabilitadas, pelo fato delas não terem conseguido, logrado êxito a concluir a sua participação no certame por culpa exclusivamente dessas empresas. Mesmo porque, ao se compulsar os autos, desembargador Gilson, o que se verifica é que foi dado toda a publicidade exigida por lei à divulgação do certame. Permitam-me, Vossas Excelências, esclarecer que, no ID 27.515.756, página 22 a 24, consta publicação do edital. No ID 27.15.756, página 20, consta a publicação do edital no flanelógrafo da municipalidade. No site Licita Fácil, a prova consta do ID 27.15.761, páginas 7 a 12. Diário Oficial do Estado, ID 21.15.759, página 2. A ata da licitação, ID 27.15.805, página 22. A CPL, a Comissão Permanente de Licitação, teve a preocupação, desembargador Ibanez, de fazer registro fotográfico do dia do certame. Consta esse registro fotográfico no ID 27.15.807, páginas 6 a 14 dos autos. O que se verifica, na verdade, é que toda a publicidade exigida por lei foi dada, assim, ao processo licitatório. A administração pública tomou todas as precauções para que todos tomassem conhecimento da deflagração daquele procedimento. E não pode o gestor ser responsabilizado, senão um número considerável, que entenda o órgão acusador como razoável, tenha procurado participar do processo licitatório. E é um fato relevante que deve ser esclarecido por a Vossas Excelências, lembrado a Vossas Excelências. O acusado, ele foi eleito prefeito em 2012 e assumiu em janeiro de 2013. No dia que ele assumiu, uns 3 meses que antecederam o dia em que ele tomou posse, ele foi o 4º prefeito a tomar posse por decisão desta corte. Deflagrou uma operação policial no município que afastou 3 ex-gestores. O que havia era um descrédito generalizado por parte dos fornecedores da prefeitura e ninguém queria participar. E não pode hoje esse gestor ser penalizado pelo fato de algumas empresas não terem interesse em participar desse certame licitatório em razão da situação política e econômica do município de Felipe Guerra a essa época. O que se verifica, Excelência, na verdade, que não há flagrante a completa ausência de qualquer prejuízo à competitividade no processo licitatório. Como eu disse, inclusive, há registro fotográfico do dia da realização do certame.
Além do que, não se verifica, compulsando e lendo atentamente a peça acusatória, desembargador Expedito, qualquer indício ou qualquer explicação com relação ao suposto ajuste ou combinação por parte do acusado e de seus subordinados. Como se sabe, é elemento do tipo o ajuste e a combinação para frustrar esse caráter competitivo da licitação e não se descuidou, não cuidou o Ministério Público de esclarecer em que circunstâncias isso ocorreu, quando isso ocorreu, dificultando demasiadamente, inclusive, desembargador Expedito, o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa. Esses são os supostos indícios quanto ao crime de fraude à licitação. Pasmem, Vossas Excelências, com relação ao ilícito tipificado no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, esses indícios, se não existiram quanto ao delito da Lei 8666, esses são muito mais pueris com relação ao delito tipificado no Decreto-Lei 201. Basicamente, são duas acusações com relação a esse delito. São dois os supostos indícios com relação a esse delito, desembargador Expedito. Primeiro, foi realizado, há um parecer trazido pelo Ministério Público dos Autos, realizado, confeccionado de forma unilateral pelo Ministério Público, o mesmo Ministério Público oficiante em primeiro grau, em que ele teve um único dia na Prefeitura de Felipe Guerra. Ele esteve na Prefeitura de Felipe Guerra, no município de Felipe Guerra, no dia 30/11/2016. E aí ele, decorrente dessa visita, ele diz que 44,31% dos serviços não foram realizados, não foram prestados, importando um dano erário de R$ 1.214.670,58. No dizer do Ministério Público, o único dia que ele teve lá, ele constatou isso. Por quê? Ele chegou no município, e eu não estou falando aqui que não havia trabalhadores, não, que não havia trabalhadores contratados, não. Ele disse que o contrato previa 8 trabalhadores. Existiam os outros trabalhadores contratados pelo município, pela empresa contratada. Desses, naquele dia que ele foi, apenas 6 trabalharam, no dizer do Ministério Público, do mesmo do Ministério Público oficiante em primeiro grau. 6 apenas trabalharam, e não trabalharam as 8 horas. Aquilo que aconteceu naquele dia, ele fez uma projeção ao longo de toda a execução, toda a prestação de serviço, e deduziu que ocorrendo todo dia, que não ocorreu sequer naquele dia que ele esteve presente no município, deduziu que o dano era esse, e que 44% dos serviços não foram prestados, pasmem, Vossas Excelências. Um único dia que ele esteve lá. E qual a explicação em relação a isso? O que chama atenção aqui, em primeiro lugar, é que nós não estamos falando de uma empresa que tinha trabalhadores fantasmas, empregados fantasmas, que não trabalhavam. Os 8 empregados trabalhavam. Sendo que naquele dia, de fato, 6 parece que trabalharam. 6 não, 7. Porque ele não trabalhava naquele dia, nem trabalhou nenhum outro dia, porque ele é responsável. Ele era responsável pela coordenação, distribuição de lanches, fiscalização dos demais. E aí, por isso que presumiu o membro do Ministério Público que ele não estaria trabalhando. Um outro estava doente, estava de atestado e não trabalhou naquele dia. E com relação à alegação de que eram 8 horas trabalhadas, pelo contrato, deveriam ser 8 empregados a 8 horas trabalhadas por dia, e naquele dia trabalhavam apenas 4 horas, é o que diz a denúncia, é importante esclarecer que essa ideia sequer é crível. Não é imaginável que uma empresa contrate alguém, pague a ele o salário, o piso salarial, e exija que ele trabalhe metade do dia. A explicação que foi dada à empresa, ao gestor, ao tomar conhecimento dessa situação, é que, em razão da aplicação da legislação trabalhista, ela tinha realmente que liberar em horários mais cedos, não podia deixar naqueles horários em que o sol era muito escaldante, estamos falando do Alto Sertão, Norte Rio-Grandense, enfim. Sequer é crível essa alegação de que, embora contratados, carteira assinada, recebendo o seu salário, aqueles empregados não trabalhassem a jornada de trabalho que exige a lei. O tempo está esgotado. Encerrou já, Excelência? Mas a senhora concluir. Vou concluir, então. Há uma outra alegação de que a empresa era contratada para fazer o recolhimento dos resíduos sólidos do hospital.
e foi encontrada uma licitação de uma outra empresa para fazer o mesmo serviço. Não é. Essa outra empresa ela é responsável pelo recolhimento do lixo hospitalar, devendo ser uma empresa especializada, com licenciamento para tanto, enquanto a HD, que é a empresa objeto, que fez o contrato objeto da apresentação, ela foi contratada para fazer o recolhimento dos resíduos sólidos do hospital, e sim das unidades hospitalares, mas não do lixo hospitalar, que, como eu disse, e aí eu estou falando da seringa, do resíduo do material cirúrgico, enfim, essa empresa que consta dos autos, o contrato com ela, o objeto não se confunde com o objeto da HD. É por essas razões, Excelência, senhor presidente, que o que se requer é a total, ao não recebimento da apresentação penal, diante da ausência de elementos mínimos que justifiquem o seu recebimento, eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Obrigado, senhor eminente presidente. relator. Parabenizando o advogado, senhor presidente. No entanto, a fala toda ela questiona a matéria de mérito. Então, no meu voto já disponibilizado aí, eu estou recebendo a denúncia, fazendo referência aqui, precedente da relatoria do desembargador Amilcar, do desembargador Amauri, a peça acusatória atende os requisitos do artigo 41 do CPP, e de modo que eu recebo a denúncia, senhor presidente. E aberto aqui é o debate. Pelo sistema aqui, está faltando somente o voto do desembargador Cornélio. Acompanha o relator, então. Está proclamada a unanimidade pelo recebimento da denúncia nos termos do voto do relator. A pauta física está esgotada, estamos aqui analisando a pauta virtual. Tem alguns processos que foram retirados de pauta pelo sistema, do 1 ao 8. Presidente, dos processos 1 a 8 estão retirados de pauta? Isso. Pelo próprio sistema. O sistema incluiu na pauta sem ter havido o comando do relator. 13 e 14 também, Eduardo Leomano. Muito bem. Todos os processos estão disponibilizados no sistema. Também registrados os votos dos relatores respectivos e dos eminentes pares que acompanharam ou divergiram, estão todos registrados pelo sistema. E os votos da relatoria do desembargador Vigílio, que não foram computados, são os processos que não vão ser julgados. Os restantes estão todos aqui proclamados nos termos do voto do relator e que foram acompanhados a 92%, mais de 92%, acho quase 98%, todos a unanimidade, tem aqui pouca divergência, mas também por maioria. O 17 e o 36 são da relatoria do desembargador Vigílio, vai ficar para a próxima sessão. Se tem algum destaque, se tem algum esclarecimento, a algum colega que queira. Presidente, só um esclarecimento a respeito do 7º da pauta da física. Isso. Ele não está em mesa, na realidade, o processo, apesar de já estar pronto, é por causa daquela discussão a respeito dos efeitos, de modulação dos efeitos. Isso. Que o desembargador Amauri, como Pediu pediu vista vista de alguns processos, eu estou aguardando para que seja o tribunal consolida a harmonize essa posição. posição, porque essa questão é primordial a ser discutida, inclusive objeto do parecer do Ministério Público em 2º grau. Isso. É uma posição muito cautelosa de Vossa Excelência, porque aguarda a posição definitiva do tribunal sobre a matéria. Então, não há nenhum esclarecimento, depois nós, desembargador Ivaldo. Excelência, está em mesa, né? O extra-pauta anterior, que é da minha relatoria. Do SAG. Do SAG, Isso primeiro. esse primeiro. Quanto à presidência do tribunal, o desembargador Cláudio foi quem prestou as informações. Então, vou passar a presidência ao desembargador Expedito. Senhor presidência, prazer, excelência. É o primeiro da pauta. Primeiro, eu vou ler a ementa. Mandado de segurança, impetrante Francisco de Assis Irineu do Nascimento, e impetrado presidente do Tribunal de Justiça. Ementa constitucional administrativo, mandado de segurança, servidor público ocupando o cargo de auxiliar técnico no Poder Judiciário do Estado. Designação posterior
para a função de coordenador do cartório distribuidor da comarca de Parnamirim, por meio da portaria número 361/2015, da lavra da diretora do foro daquela comarca. Pretensão de recebimento da gratificação paga ao ocupante do cargo de chefe de secretaria. Alegação de desvio de função, necessidade de prova pré-constituída, não comprovação da identidade de atribuições, inexistência de legislação instituidora da função para a qual o autor foi designado. Designação do impetrante mediante portaria que não instituiu valores. Diligência da súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, reproduzida na súmula vinculante número 37, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, tampouco conferir equiparação de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia. Direito líquido e certo não evidenciado. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, denegação da segurança que se impõe. Então, eu estou denegando a segurança em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria. É como eu encaminho o voto. Há um voto divergente da ministra. Cadê a iniciativa? Não tem. Assumo a presidência, agradeço a Vossa Excelência e perguntar aos eminentes pares se há algum processo que independe de pauta em mesa. Então, não existe processo em mesa. Agradecendo a presença de todos, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a apresentação.